Olá, vamos iniciar aqui mais uma aula do curso de CorelDRAW. Estamos falando da caixa de ferramentas. Bom, estamos chegando aqui nas últimas ferramentas aqui, ó. E hoje nós vamos falar sobre esse grupo aqui, ó, que é um grupo de ferramentas muito importante, muito requisitadas aí principalmente para quem for mexer com desenho, com ilustração vetorial e também com os demais estilos aí de artes gráficas aí. Então a primeira ferramenta aqui, ó, é a ferramenta sombreamento. Essa ferramenta eu crio uma sombra. Então, para que eu possa criar uma sombra, eu preciso de um objeto com preenchimento. Então eu vou criar aqui, ó, um retângulo, e o retângulo é vazado, então eu não consigo aplicar uma sombra no objeto vazado. Para que eu possa criar uma sombra aqui, ó, então eu tenho que vir aqui, ó, e preencher ele com uma cor opaca. Vou colocar aqui um amarelo. Então eu venho aqui na ferramenta sombreamento e aqui, ó, eu posso clicar no meio do objeto, no centro do objeto. Aí eu arrasto, né? Isso aqui, ó, é o formato da sombra. Se eu quiser a sombra para esse lado, eu venho para cá. Se eu quiser para esse lado, eu venho com o cursor para cá. Vamos imaginar que eu quero colocar a sombra aqui. Então pronto, criei uma sombra. Aqui, ó, eu regulo a intensidade da sombra. Se eu quero mais escura, eu venho com essa barrinha aqui para a extremidade. Se eu quero uma sombra mais clara, então eu arrasto a barra aí para o centro do objeto. Essa barra também, ó, ela pode ser controlada aqui, ó, que é o nível de transparência da sombra. Aliás, é o nível de opacidade, né? Então, se eu colocar aqui, ó, 20, ele vai diminuir. Então, eu posso colocar de 0 a 100. 100 é o total. Tá vendo que a barrinha veio aqui, ó? Aqui também tem outros controladores aqui, ó. Eu posso definir o espalhamento da sombra, né? O Corel chama de enevoamento. Então, se eu colocar, eu posso deslizar a barra aqui, ó. Aí eu vou controlar o espalhamento dessa sombra. Vamos colocar um valor bem menor aqui, ó, 5. Então a sombra ficou mais precisa. Se eu colocar 1, veja o que acontece. É quase zero de espalhamento. Aqui também, ó, eu tenho umas definições aqui de sombra, ó. Eu tenho interna, eu tenho central, eu tenho externa e eu tenho média. Se eu clicar na externa, o espalhamento da sombra amplia em volta de todo o objeto. O que a gente mais usa é a sombra média. Aqui também, ó, eu posso definir aqui a cor da sombra. Colocar um verdinho, escurecer ela um pouco, tirar um pouco do espalhamento. Aqui também eu tenho algumas opções de efeito aí, ó. Se eu estiver trabalhando sobre um fundo escuro e quiser colocar uma sombra clara, na verdade seria brilho, né? O Photoshop chama de brilho. Mas aqui no Corel também é sombra. Então eu tenho que colocar aqui no normal. E aqui eu posso tirar a sombra. Então se eu quiser excluir a sombra, eu venho aqui nesse botão aqui, ó, que aparece quando a ferramenta sombreamento está ativado. Então agora eu vou colocar outro tipo de sombra. Perceba que eu vim aqui no centro do objeto. E se eu vier aqui na base, ó, ele cria outro estilo de sombra, ó, como se tivesse uma luz atrás do objeto. Ou eu posso levar ela lá para trás, ó, como se tivesse uma luz na frente do objeto. E as regras de espalhamento, de nevoamento, de opacidade é a mesma coisa. A próxima ferramenta desse grupo é a ferramenta contorno. Ferramenta contorno, ela é muito útil para desenho de logotipo. Vou apagar essa imagem aqui. A ferramenta contorno, eu venho aqui, eu escrevi aqui curso de Corel só para a gente fazer um teste. Eu pausei o vídeo aqui para a gente não perder muito tempo. E eu vou na ferramenta contorno e eu vou pegar aqui e vou arrastar aqui para fora, ó. Perceba que ele vai criar um contorno aqui nesse objeto. Aqui eu posso definir a cor desse contorno. Colocar uma cor mais viva aqui. Aqui eu posso colocar uma outra etapa de contorno nesse objeto. Aqui eu defino o tamanho do contorno. Essa ferramenta aí, ela é mais útil aí para estilização aí de logomarca, de logotipo e para alguns desenhos aí que precisa manipular muito o contorno aí do objeto. A próxima ferramenta é a ferramenta misturador. Então vou apagar esse desenho aqui, delete. E eu vou desenhar aqui um quadrado e um círculo para você entender esse conceito dessa ferramenta misturador.
Então, se eu pegar essa ferramenta aqui, ó, clicar no primeiro objeto e arrastar em sentido ao segundo objeto, perceba que ele cria formas intermediárias do objeto. Então eu vou dar um preenchimento, veja que ele vai criando formas até que o objeto então ele criou essas formas intermediárias para conectar os dois objetos aí, ó. Se eu mover aqui, ó, ele vai seguir aí, e aqui eu posso selecionar e eu posso aumentar o número de camadas aqui, ó, entre os dois objetos. Também posso colocar o primeiro objeto com uma cor diferente. Posso tirar o contorno. Então você já deve estar imaginando aí o que você pode aí fazer com essa ferramenta aí. A próxima ferramenta aqui, ó, desse grupo é a ferramenta distorção. Então vou apagar esse objeto aqui. Vou criar um novo objeto. Como o nome já diz, a ferramenta distorção, ela cria uma distorção no objeto. Vou desenhar outro aqui, um círculo. Perceba que ela cria aí essa distorção. A gente quase não usa. Depois vem a ferramenta envelope. A ferramenta envelope, ela já é mais útil, né? Então vou criar outro objeto, vou apagar esse. A ferramenta envelope, eu posso também criar algumas distorção no objeto, mas é uma distorção mais controlada, onde aparece aqui os quadrantes aqui, ó. Eu posso inserir nós aqui, ó, e posso ir modelando o objeto aí conforme minha vontade aí. Já fica mais dentro do meu controle aí. Também eu posso digitar um texto. E eu também posso usar a ferramenta envelope para dar efeitos aí, ó, nesse texto aqui. Qualquer objeto aí do Corel, eu posso usar essa ferramenta envelope aí, ó. Vou dar um Ctrl Z aqui. Então, se eu quiser aqui, ó, criar um efeito aqui de perspectiva com essa frase aqui, ó, eu venho aqui na ferramenta envelope. Então vou transformar tudo em reta, converter tudo em linha reta. Vou apagar essa do meio, só selecionar esses nós e deletar. Também vou deletar esses nós aqui, ó, que eu não preciso deles agora. Se eu quiser inserir o nó, só vim aqui, ó, dar dois cliques aqui, ó. Perceba que o cursor se transforma na ferramenta forma, mas eu não quero usar agora. Então venho aqui e eu posso criar aí uma imagem aí com uma perspectiva, ok? E a última ferramenta desse grupo é a ferramenta extrusão, onde eu crio alguns objetos tridimensionais. Mas aí você me fala assim, mas o Corel ele é uma ferramenta de desenho bidimensional. Ele cria um formato de 3 dimensões apenas visual, ele não cria um modelo 3D, é apenas uma visualização, uma simulação de 3D. Então se eu desenhar aqui o quadrado, também vou escrever de novo aqui. Curso de Corel. Então primeiro eu vou aplicar essa ferramenta aqui, ó, nesse quadrado aqui. Então venho aqui, seleciono a ferramenta e vou clicar sobre o objeto e arrastar. Perceba que ele criou aí, ó, uma simulação de um cubo. Aqui eu tenho vários estilos de extrusão aqui, ó. Então vou selecionar esse aqui, ó. Tem que selecionar o objeto e aqui eu seleciono o estilo. Aqui o X, ó, eu posso regular a profundidade aí da extrusão. Aqui nessa ferramenta aqui, ó, iluminação da extrusão, eu posso colocar como se fosse uma luz em várias partes do objeto. Então vamos imaginar que eu quero uma iluminação aqui, ó. Então vamos imaginar que eu quero uma iluminação nessa ponta aqui do objeto. Então eu venho aqui numa lâmpada e levo lá para a pontinha. Então perceba que a luz está aqui, ó. Se tem uma luz aqui, ó, essa face aqui, ela não está recebendo luz, porque ela está voltada para cá, né, para o sentido da tela aí. Se eu quiser iluminar essa parte aqui também, ó, então eu vou colocar outra luz aqui, ó, aqui na frente, ó. Aí ele já iluminou tanto aqui quanto na frente do objeto.
Aqui eu posso regular a intensidade da luz aí. Eu também posso aplicar esse efeito em texto. Então venho aqui, então venho na ferramenta extrusão, seleciono e venho, clico e arrasto. Perceba que ficou tudo preto, que está com preenchimento preto, né? Vou colocar aqui, ó, 10% de preto e o contorno preto. Também eu posso vir aqui e colocar iluminação. Se eu colocar aqui na frente, ó, o fundo lá vai ficar mais escuro. Então é isso aí. Essas são as ferramentas aí. São ferramentas aí muito úteis aí para quem vai trabalhar com ilustração, mas dominar essas ferramentas aí exige um certo treino, exige um certo tempo, e que é mais para você ir conhecendo mesmo, e conforme você for aprendendo, você for aplicando aí seu conhecimento, for treinando aí, você vai dominando essas ferramentas aí desse grupo. Então eu vou terminando por aqui. Se você gostou, dá um joinha, compartilhe nas redes sociais. Então muito obrigado e até a próxima aula aí do curso de CorelDRAW. Até mais!